E aí, pessoal do segundo C, professor Tawan aqui com vocês. E na aula de hoje nós vamos responder a segunda questão da nossa primeira lista de exercícios. Questãozinha que está relacionada ao descritor número 2. E ele fala justamente de planificações, tá? Falou de planificações, falou dos poliedros, né, dos nossos sólidos. Então vamos falar aqui um pouco sobre poliedros. O que é um poliedro, professor? Poliedro nada mais é que você pegar ali polígonos e unir esses polígonos até formar um sólido, certo? Por exemplo, aqui na minha esquerda, eu peguei um retângulo, peguei outro retângulo e fui unindo cada um desses retângulos até eu formar ali um sólido que ele é chamado de paralelepípedo, tá? Então, um poliedro é a união de polígonos para formar um sólido, tá? É a união de vários polígonos. Maravilha. E uma classificação que a gente faz é o seguinte: os poliedros eles podem ser convexos ou não convexos, tá? Vamos ver aqui a diferença. À minha esquerda, no meu paralelepípedo, a gente observa que ele não tem nenhuma entrada, né? Ele não tem nenhuma abertura, nenhuma concavidade. Ele é todo, fechadinho. Se ele é todo fechadinho, isso já indica que ele é um poliedro convexo. Maravilha? Por outro lado, aqui à minha esquerda, eu tenho um poliedro que apresenta essa certa abertura, que é essa entrada, e isso caracteriza ele como sendo não convexo. Então, de maneira visual, você consegue aí fazer essa diferenciação, né, entre poliedro convexo e poliedro não convexo. Maravilha, produção. Então, seguinte, só que nem tudo são flores. A gente precisa definir, né, o que é um poliedro convexo e não convexo aí matematicamente, né, uma definição mais formal. A gente não pode ficar só com essa noção visual. Então uma forma mais formal de você determinar se o poliedro é convexo ou não convexo é o seguinte: sempre que você pegar dois pontos dentro de um poliedro, por exemplo, aqui na esquerda, né, peguei ali dois pontos, né, eu peguei esse ponto aqui que está dentro do meu poliedro, e esse ponto aqui que também está dentro do meu poliedro. Quando eu uno esses dois pontos por um segmento de reta, esse meu segmento de reta sempre tem que estar dentro do meu poliedro, não pode sair nenhuma parte dessa minha reta, tem que sempre estar ali dentro. Se isso sempre acontece, o poliedro é dito convexo, tá? Por outro lado, esse outro sólido, ele é vazado, né? Tem aí uma abertura. E isso nem sempre vai acontecer. Olha só, eu vou pegar dois pontos que está dentro dele. Eu peguei esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Quando eu fiz a união desses pontinhos com o segmento de reta, olha o que acontece. Uma parte dessa reta foi para fora aí da minha figura, né? E se isso acontece, é dito não convexo, tá? Então essa é a diferença básica. Diante disso, a gente pode dizer que o meu sólido da esquerda é um poliedro convexo e meu sólido da direita é um poliedro não convexo. Perfeito? Entenderam essa diferença? Então vamos aqui ver alguns elementos dos meus poliedros, seja ele convexo ou não convexo, tá? Peguei aqui um poliedro e agora vocês vão me dizer: esse poliedro, ele é convexo ou não convexo? Muito bem, ele é convexo. Você observa que ele é todo fechadinho, né? Não tem nenhuma abertura ali que vai me atrapalhar. Maravilha, poliedro convexo. Vamos aqui destacar alguns elementos. O primeiro elemento que eu queria destacar são as faces. As faces nada mais são que os polígonos que compõem esse meu poliedro. Aqui eu tenho um triângulo, que é uma das faces. Aqui na base eu tenho um quadrilátero, certo? São polígonos, tá? Que compõem o meu poliedro. Isso é uma face. Cada um desses polígonos é uma face do meu poliedro. O segundo elemento que eu queria destacar são as arestas. As arestas, se vocês observarem, são os lados dos meus polígonos, tá? São essas linhas que aparecem aí no meu poliedro, tá certo? Então, a aresta nada mais é que os lados dos meus polígonos. Maravilha. O último elemento são os vértices, né? Os vértices são os encontros das arestas. De uma forma mais informal, né? A gente pode dizer que
Os vértices são os biquinhos, né? Essas pontinhas que aparecem aí no meu poliedro, né? Por exemplo, nesse poliedro eu tenho 5 pontinhas, eu tenho 5 vértices. Maravilha! Então, diante disso, vamos aqui ver uma relação muito importante, que é a relação de Euler, ou Euler, você que escolhe, né, a forma de falar, quem manda aqui é o cliente. Então, vamos lá. Essa relação, observação, preste bem atenção, você só pode usar essa relação, essa fórmula, se o seu poliedro for convexo, tá? Se ele for todo fechadinho, se ele tiver alguma abertura, você não pode usar essa fórmula. É só para poliedro convexo. Maravilha. A relação diz o seguinte: observem, todo poliedro convexo é válido que, se eu pegar o número de vértices desse meu poliedro mais o número de faces desse meu poliedro, sempre, só toda vez, vai ser igual ao número de arestas mais 2, tá certo? Peguei o número de vértices do meu poliedro mais o número de faces do meu poliedro, isso vai ser sempre igual ao número de arestas mais 2 unidades. Maravilha, guarda essa formulazinha no coração e vamos partir para a questão. Até rimou, né? Questão 2. Veja a planificação do poliedro abaixo, tá? Então aí no caso eu tenho esse meu sólido, aí eu já uni aqui, né? Já uni ele aqui, eu tenho esse sólido. Quando eu fiz a planificação, ele ficou assim, né? A planificação aí me ajuda a ver claramente aí os polígonos, né? As faces do meu poliedro. Maravilha. E a pergunta que ele faz é: quantas arestas esse meu poliedro possui? Ou seja, ele quer saber esse valorzinho de A, tá? De cara, a ideia do aluno é querer sair aqui adoidado, né? Somar aqui a quantidade de linhas que aparecem aqui. E digo a vocês, isso não é nada prático, porque você pode cometer alguns erros, tá? E também, se seu poliedro possui muitas arestas, isso vai ser trabalhoso, você vai perder muito tempo também. Então, a forma certa de você acertar a questão, né, dizer realmente eu acertei a questão, é você utilizando justamente aqui a relação de Euler, tá? E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa identificar o número de vértices e o número de faces para a gente achar o número de arestas. Então, vamos fazer isso. Nesse poliedro eu tenho quantos vértices? Vamos contar aqui, ó, são as pontinhas, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na minha planificação também consigo ver isso, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Maravilha. 5 vértices. E quantas faces? Faces é a quantidade de polígonos, né? Que compõe meu poliedro. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 faces. Então, já tenho que os valores a quantidade de vértices é 5 e a quantidade de faces também é 5. Diante disso, bora aqui montar a nossa equação e fazer a questão, tá? Então, substituindo os valores, a quantidade de vértices é 5, a quantidade de faces é 5, 5 mais 5 dá 10. Olha só, o 2 está somando, passa para o outro lado subtraindo, 10 menos 2 dá 8. Então, o número de arestas é 8. Olha só que maravilha. Achamos de uma forma super rápida, tá certo? Então, essa fórmula aí você pode utilizar sempre que o poliedro for convexo e ela vai lhe ajudar muito aqui na geometria espacial. Maravilha. Resposta correta, letra C de Cristo, 8 arestas. Então, valeu pessoal. Até a próxima aula.